Dezembro 28, lendo a história de Deus. Apocalipse capítulos 19 a 22. Apocalipse capítulo 19. 3 cânticos de aleluia sobre a queda da Babilônia. Depois disso, ouvi uma alta voz semelhante à de uma grande multidão nos céus, que exclamava: Aleluia! A sensação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veio uma voz do trono dizendo: Louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi uma voz semelhante à de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou para vestir-se. Foi-lhe dado o linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse: Escreva: Bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. O cavaleiro no cavalo branco. Então vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas e um nome escrito que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, de generais e de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, porém, foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daqueles que está montada no cavalo. Todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse capítulo 20. Os 1000 anos. Então
Vi descer um anjo dos céus que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele. Porém, assim, impedi-lo de enganar as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos nos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O julgamento de Satanás. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número, eram como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. O julgamento dos mortos. Depois, vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados, escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21. Novo céu e nova terra. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, aos descendentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo
e enxofre. Esta é a segunda morte, a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e de largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu um muro e deu 144 côvados de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram adornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22. O rio da vida. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus que governa os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus vem em breve. Eis que vem em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto. Prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Contudo, ele me disse:
Não faça isso. Sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes. Assim, têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp, ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.